Estamos então com a Ana Isabel Silva, após a visita aqui à Associação Tircense dos Gaiteiros da Ponte Velha. O que é que quer destacar desta reunião que teve com os gaiteiros? Sim, nós temos feito várias reuniões com associações, desta vez foi com uma associação cultural, porque uma das nossas prioridades da campanha e da candidatura também é a cultura. Como sabemos, a cultura é muito parca em Santo Tirso e, portanto, precisamos de mais atividades culturais e, para isso, precisamos de apoiar estas associações. Em relação à cultura, eu acho que há vários aspectos fundamentais. A primeira prende-se com a construção de um anfiteatro, do cineteatro, que há muitos anos nos tem vindo a ser prometido. Isso é essencial para que consigamos ter programação consistente na nossa cidade. E para que tenhamos também animação cultural, mas a cultura não é só animação cultural, é também a preservação do património e a preservação da memória e da história tircense. E falamos muito disso e relembro que o Bloco de Esquerda tem um projeto para se instalar um roteiro do Val do Ave com as fábricas abandonadas, para que consigamos documentar aquilo que é a nossa história têxtil, aquilo que foi a luta dos trabalhadores têxtil e toda a história que foi feita por estes trabalhadores e por estes operários. Isto também é cultura e infelizmente tem faltado muito em Santo Tirso, porque ainda não conseguimos olhar para a nossa história do ponto de vista operário, olhamos sempre pelos grandes industriais e essas empresas tiveram uma grande importância na nossa região, mas precisamos de ir buscar a memória daquilo que foram os trabalhadores, porque entretanto essa memória irá desaparecer. E depois também temos fábricas abandonadas que têm ainda, por exemplo, material que possamos colocar em museus e que tenhamos de preservar e é essencial que se faça essa recolha. Aqui a nível desta associação, tendo em conta que é uma associação cultural, devido à pandemia, possivelmente estiveram afastados, digamos, este tempo todo, não é? Que estamos em pandemia há mais de um ano. Como é que eles têm sobrevivido? Eles têm algum tipo de apoio? Não? Eles têm algum apoio, mas obviamente com a pandemia muitas das suas atividades foram canceladas e, portanto, isso teve um efeito muito mau naquilo que era a sua atividade. São pessoas que muitas ou fazem só isto ou que têm outros empregos e, portanto, isso assim vai-se mantendo. Eu acho que é essencial percebermos que com a pandemia perdeu-se muito daquilo que era a cultura e o hábito de ir a essas atividades e que quando abrirmos, infelizmente agora estamos numa situação muito complicada, mas quando abrirmos precisamos desse investimento na cultura. E uma coisa que eu acho que também é importante, que é normalmente fazem-se esses grandes eventos culturais ou faz durante pouco tempo algum investimento na cultura e depois não há o retorno das pessoas lá irem. Mas precisamos ter uma visão a longo prazo daquilo que queremos em relação à cultura para Santo Tirso e percebermos que isto é um caminho que vai ser longo, mas que temos mesmo de ganhar este hábito de cultura e isso só se faz com uma visão política a longo prazo. Pegando então aqui na situação da pandemia, hoje noticiamos então que Santo Tirso já está em alerta novamente em relação aos números da pandemia. O que tem a dizer sobre isso? O que é que acha que será o nosso futuro? Sim, realmente nós estamos a passar por um aumento de casos da Covid-19, agora a variante Delta veio estragar aqui um bocadinho o cenário e por isso veremos o que é que o Governo faz daqui para a frente. Isto só se vai resolver com um aumento da vacinação. Nós já temos muitas pessoas com a primeira dose, mas infelizmente a percentagem ainda é muito baixa de pessoas que estão completamente vacinadas, ou seja, com a segunda dose. E por isso é um caminho que ainda vai ser longo. E isso é o Governo e a União Europeia que tem que aumentar a taxa de vacinação e tem também que aumentar a vacinação naquilo que são os países em desenvolvimento para garantir que não continuamos a ter estas variantes que são ou mais mortais ou com maior transmissão. Aqui o essencial por parte da Câmara Municipal é que precisamos de apoiar as famílias e o comércio local. Nós poderemos passar por um segundo confinamento, não sabemos, mas a verdade é que já vêm mais restrições, nomeadamente no horário de fecho da restauração ou das lojas. E isto vai ter um impacto profundo a nível económico. E o que a Câmara Municipal tem de fazer é garantir que as famílias são apoiadas e que o comércio local é apoiado por duas razões. Primeiro,
porque nós precisamos do emprego do comércio local, porque é um grande empregador, há muitos postos de trabalho que dependem dele e temos que garantir esse apoio, e porque também é o que garante vida às nossas cidades, e esse apoio ao comércio local tem mesmo de ser feito, e tem de se perceber que não é uma coisa que é feita durante aqueles períodos de confinamento, mas é uma coisa que tem que ser feita ao longo deste ano e que vai ter que ser realizada nos próximos anos, e espero que a Câmara Municipal esteja preparada para garantir esse apoio. E acha então que a Câmara devia agir já, antes que São Tirso entrasse mesmo em alerta, não é? Em alerta já entramos, mas para a lista de concelhos que voltam a estar confinados. Acha que deviam fazer já alguma coisa para evitar chegar a isso? Eu acho que em termos de contenção pandémica é difícil a Câmara Municipal atuar. Aqui o que eu digo é que já percebemos que o comércio local e as famílias vão ser atingidas economicamente, muitos já foram e muitos apoios já deveriam estar a acontecer, e nós vimos algum apoio àquilo que era a restauração, por exemplo, no confinamento, mas a verdade é que ainda não recuperou aquilo que é o seu rendimento. O Governo já prometeu alguns apoios, mas muitos do outro confinamento ainda nem sequer chegaram, e a Câmara Municipal, o poder local, tem o dever de garantir que todas as famílias que necessitem são apoiadas e garantir que o comércio local não fecha. E isso está ao alcance da Câmara Municipal, já devia ter sido feito, e tem que ter uma visão a longo prazo e não só dos pequenos confinamentos que são feitos. Obrigada. Obrigada.